Aqui tem uma pergunta: se depois de tantas pesquisas sobre o câncer, por que não se descobre a cura total disso? Uma enfermidade planetária como esta, enfermidade planetária é aquilo que está representando um desequilíbrio do planeta todo. Então, uma enfermidade como câncer está representando a soma da maldade humana. Então, o câncer representa a maldade. E a maldade humana criou esta enfermidade. Não é ninguém que cria uma enfermidade como esta. Uma enfermidade planetária como esta representa uma característica negativa da humanidade e que vai se transformando numa enfermidade. Então, o câncer tem uma tarefa a cumprir. Isto é, dentre as formas que existem de resolver a maldade humana ou de dissolver a maldade humana, da humanidade toda, não de um ou de outro, do grupo humano. Então o câncer é um dos instrumentos, é um dos elementos que o câncer queima isto. É uma forma de queimar esta situação criada pela maldade e que tem, portanto, essência de maldade. Vocês veem o quanto pode sofrer uma pessoa com uma enfermidade desta. Então aquilo tem a essência da maldade naquela enfermidade. Então ali o câncer purifica a maldade acumulada no ser. A menos que surja uma outra forma mais adequada e mais atual de queimar esta maldade, que está sempre aumentando, a humanidade não percebeu que deve deixar de ser má. Ela ainda está no estágio de fazer maldade. Haja vista os milhões de animais que são assassinados por dia, dizem que para alimentar a humanidade, como se ela não tivesse outras coisas para se alimentar. Só isto, vocês veem a imensa maldade que é gerada nisto tudo. Evidentemente, enquanto houver tudo isto, esta enfermidade está aí. Esta enfermidade representa isto. E muitas pessoas ficam um pouco perplexas porque dizem, mas ele era tão bom. Não, ele eventualmente ficou um pouco melhor nesta vida, mas não se sabe o que ele fez nas outras. Porque para numa vida ele chegar a comer carne, é preciso que em vidas passadas ele tenha no mínimo assassinado animais. Porque ninguém consegue comer carne se não tem um vínculo forte com o reino animal. Não consegue, não digere. Então imagine que além de comer carne hoje, que para todo mundo é considerado normal e legal, que não é maldade. Imagine o que ele fez antes para conseguir pôr um bocão de carne na boca. O que ele fez antes. Então como se pode pretender que o câncer acabe? Assim, de repente, com uma descoberta científica. Agora, a hora que o câncer deixar de ser o instrumento mais adequado para purificar a maldade, se a maldade já tiver mudado de grau, ou se a constituição da humanidade, se as formas de purificação tiverem que ser de outra maneira, então aí surgirá uma outra forma de se purificar a maldade. Ou surgirá uma outra enfermidade que continue esse trabalho de se dissolver isto. Ou haverá um tal movimento energético no planeta, ou haverá uma tal substituição de energias e de forças no planeta, enfim, haverá um tal resgate em todos os níveis do planeta, que pode ser que o resto de maldade a ser resolvido possa ser resolvido com outro instrumento.
E aí, se isto for assim, se este outro instrumento chegar e surgir e começar a agir, então aí a ciência descobre a forma de controlar o câncer. Mas não é a ciência que descobre isto. Isto é descoberto porque o assunto foi resolvido num outro plano, percebe? A ciência é o último passo para uma coisa acontecer, mas isto não aconteceu no âmbito científico. Isto não foi resolvido no âmbito científico. Aparentemente, descobriram uma coisa que controla o câncer, mas não foi isto que aconteceu. O que aconteceu foi que a consciência humana mudou. O que aconteceu foi que as energias, as forças foram transmutadas pela operação resgate da Terra, por todas estas inteligências, todas estas consciências, todas essas hierarquias espirituais que lidam com a transmutação da Terra, que lidam com o resgate da Terra. Então, isto tudo está acontecendo, isto tudo está em andamento. Agora, aqueles que têm câncer, ou aqueles que temem o câncer, teriam que ter isto presente e saber que nesses males planetários nós todos estamos incluídos, todos estamos envolvidos, porque fazemos parte disto. Nós temos parte nestas coisas. E aí, quanto mais isto for transformado, tanto mais amplamente o novo e as novas situações ocorrerão. Então nós não precisamos nos oferecer em holocausto nestas coisas, porque este plano é perfeito e sabe como organiza as coisas. Mas assim como nós não precisamos nos oferecer para isto, nós também não precisamos temer isto. Teremos que ficar diante disto imparciais, neutros, tranquilos, porque aí teremos a parte que nos toca nesse trabalho, nesse serviço. Porque serviço existe em todos os campos. Então alguém pode estar com câncer a serviço. Alguém pode estar com um desses males planetários como serviço. Muitas almas evoluídas já têm aquilo no próprio destino, já têm aquilo no próprio caminho. E já que tem aquilo no próprio caminho, a alma se oferece para fazer um pouco mais. Isto acontece muito no plano das almas. E no plano consciente, que nós não sabemos nada destas coisas, que não temos consciência destas coisas, teríamos que estar diante desses males planetários, sabendo que está tudo certo. E a partir daí, teremos uma luz suficiente para lidar com isto. E podemos até colaborar com quem está com isto. Mas como vamos colaborar se não estamos neutros diante daquilo? Se nós estamos emocionados, se nós estamos envolvidos, se nós estamos tumultuados, não podemos ajudar em nada. Mas se estamos com isto de forma bem equilibrada, bem neutra, bem impessoal, podemos estar ajudando naquela obra da energia purificadora. Então, existe uma forma de nós queremos saber destas coisas que é uma coisa de autodefesa. E existe uma outra forma que é da gente ter claro para poder ajudar mais naquele sentido. Aí esta energia vem e aí esta energia traz mais luz. Note que nisso não está incluído nenhuma oferta nossa para ter estas coisas. Nisso está incluído que nós temos que estar neutros diante destas coisas, que nós temos que estar impessoais, porque realmente um câncer que está acontecendo numa pessoa, aquilo está purgando coisas da humanidade toda, aquilo não é só daquela pessoa. Então, se você está ali enfocando o lado pessoal, se você está ali sentindo a coisa da pessoa, você está limitando, você está
fechando uma possibilidade de você estar trabalhando, de você estar servindo universalmente, além de estar socorrendo aquela pessoa. Mas você pode estar socorrendo aquela pessoa e ao mesmo tempo servindo universalmente. Uma pessoa trouxe a seguinte pergunta: quando nós fazemos um retiro espiritual, o que pode acontecer quando nós somos chamados a fazer um retiro espiritual? Que dimensão pode trazer este fato? Um retiro equivale a nós termos a oportunidade de fazermos uma mudança de ritmo na nossa atividade, na nossa vida. Então, fazer um retiro quer dizer quebrar um ritmo habitual. No quebrar este ritmo, quando a gente entra num outro ritmo, quando a gente deixa a nossa situação normal, cotidiana, e entra numa outra situação, propositadamente, fazendo um retiro, então aí pode haver uma mudança no ritmo dos nossos corpos também. Isto é, se nós sairmos do ritmo normal da nossa vida e entramos em um ritmo especial, o mental, o emocional e o etérico físico podem mudar de ritmo também, por esta mudança. E se esses corpos mudam de ritmo, então aí pode haver a possibilidade da alma lançar sobre esses corpos novas energias, ou da alma fazer fluir sobre o mental certas aspirações. A alma pode deixar fluir pelo emocional as suas vibrações. Enfim, é uma oportunidade de os corpos mudando de ritmo, a alma se introduzir e implantar aí uma outra vibração. Ou implantar aí algo que não poderia eventualmente ser implantado normalmente na atividade normal e no ritmo normal. Agora, quando a alma faz este trabalho de emitir estas ondas, ou esta aspiração, ou esta vibração, para os corpos, já que eles mudaram de ritmo e que agora é possível receber isto, então a alma emite isto, e isto pode ter um efeito temporário. Isto é, isto pode ter um efeito enquanto dura o retiro. E depois a pessoa voltar para o seu ritmo normal e aquilo ir se dissolvendo. Mas mesmo que tenha havido um efeito temporário, aquilo deixa uma certa marca. Aquilo faz o seu trabalho durante o período em que aquilo agiu. Agora, dependendo das condições em que a gente faz este retiro, dependendo do trabalho que a alma quer fazer sobre o indivíduo, e dependendo também da ligação que o indivíduo tem com este processo de mudar os seus ritmos e de se abrir para novas energias, então este efeito pode ser mais durável. Esse efeito pode prosseguir, estas influências benéficas da alma podem continuar trabalhando o indivíduo, mesmo depois do tempo material do retiro ter terminado. Então, um retiro funciona segundo cada um. Isto pode acontecer em maior ou menor grau, segundo a nossa disponibilidade e segundo a nossa possibilidade de estar ali afinado com isto.
Aqui em Figueira nós temos várias formas de retiro oferecidas, como vocês sabem, estão aí publicadas nos quadros. E temos também um retiro de 6 meses, temos um retiro de 1 ano, temos um retiro de 1 ano e meio, mas nunca esses retiros de 1 ano ou de 1 ano e meio foram praticados. Embora eles existam, estejam ofertados, nunca aconteceram. Aconteceu um retiro de 6 meses, que foi muito bem feito e que abriu caminho para nós reafirmarmos esta oferta. Agora, quando a pessoa se oferta para um retiro curto, um retiro de horas, ou um retiro de 1 dia, até de 3 dias, então este pedido é recebido pela comissão do monastério e se então combina o retiro com o indivíduo. Agora, esses retiros mais longos, de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, isto já implica em várias coisas. Como primeira coisa é o indivíduo ter a possibilidade de realmente se desligar de tudo neste período. Então, por isto que esta modalidade é mais rara. E que os indivíduos então procuram os retiros mais curtos, onde eles possam se desligar das coisas por períodos mais breves. Mas existe esta possibilidade de nós ficarmos até 1 ano e meio em retiro, com um ambiente propício para isto. Então, a nossa disposição junto aos retiros é muito marcada aqui. Porque nós vivemos momentos em que estão havendo muitas mudanças internas na humanidade de superfície, portanto, muitas transformações internas nos seres. Os planos de consciência dentro dos seres tendem cada vez mais a se intercomunicar. Então, a Figueira, como centro espiritual, vai ao encontro disso, oferecendo retiros. E seja qual for o tipo de retiro que a gente escolhe ou adota, ele pode servir muito, não é uma questão de quantidade de tempo, não, mas é uma questão de qualidade da nossa atitude com a qual nós estamos ali. E aqui outra pergunta também, um pouco neste sentido espiritual, é porque alguns seres abandonam o caminho espiritual depois de tê-lo trilhado tantos anos, ou porque alguns abandonam certas formas de fazer o caminho e deixam de cuidar disto por um tempo. Por que isto acontece? O que conta aqui não é o tempo que a pessoa se dedicou a isto. Podia ter sido até 100 anos e ela sair. Isto é muito natural. Não é o tempo que conta aqui. Aqui o que conta é que um pouco mais da metade da substância sutil dos corpos do indivíduo já tenham sido tocadas pela energia da mônada e já tenham sido tocadas pela energia da alma. Enquanto os corpos da personalidade não estiverem mais da metade imbuídos da energia da mônada e da alma, nada é garantido naquele ser. Então, o ser pode passar até 2, 3 vidas no caminho, mas naquelas 2, 3 vidas não deu tempo ainda para a mônada e para a alma imbuírem mais da metade daquele material dele com a sua vontade, com seus ritmos. Percebe? Então, uma pessoa que já tenha isto pronto no seu material humano, se os seus corpos já estão
suficientemente imbuídos desta vontade superior que o colocou no caminho, ele está muito seguro. E aqui caminha. Agora, se isto ainda não aconteceu nos corpos dele, ele fica um tempo. 20 dias, 20 meses, 20 anos, 30 anos, mas não é nada garantido ali, porque os corpos não estão ainda seguros do que querem. Agora, um indivíduo conscientemente, com a personalidade dele, com os corpos, se retirar do caminho, ir embora daquilo que ele está fazendo e fazer outra coisa, isto aconteceu externamente. Quer dizer que os corpos ainda não estavam imbuídos desta vontade. Fica para outra vez, fica para outra tentativa que a mônada e a alma vão fazer, de trazê-lo de volta e de prosseguir o seu trabalho. Isto pode durar o tempo material que tiver que durar. Não é uma questão de tempo material. É questão de quanto a vontade superior já impregnou os corpos, as células, a personalidade daquele indivíduo. Aqui nós colocamos no quadro, a propósito desta pergunta, algumas indicações que estão lá naquele livro Segredos Desvelados. Então veja, quando nós entramos conscientemente no caminho espiritual, e quando começamos a fazer um trabalho conosco, o que acontece é que isto que no livro é chamado de paixão, todos os seres humanos têm este sentimento, têm este movimento. E isto tem que ser superado. Este movimento tem que ser substituído por uma coisa que se chama razão. Então não é nós agirmos por movimentos de forças apaixonadas, sejam elas emocionais ou mentais. Mas até que a gente aprenda a substituir isto por uma razão, razão quer dizer você chegar a fazer as coisas não por impulso teu, você chegar a fazer uma coisa mesmo contrária aos teus impulsos. Porque nem sempre a razão coincide com os nossos impulsos. Então, enquanto nós não tivermos capacidade de transcender esses impulsos, esta paixão, pela razão, por aquilo que a consciência, naquele momento, realmente diz que é a realidade, então isto é um trabalho que continua, isto é um trabalho que prossegue. E vocês veem o quanto isto pode ser longo. Se parece curto para alguns, é porque isto já começou em vidas passadas. Isto já está em andamento há vidas. Então parece curto este superamento. Isto parece que foi rápido, mas não foi. E esta superação das paixões pela razão, isso pode-se dizer que seja o primeiro passo deste caminho. Então, enquanto nós agimos por paixão, por impulso, os nossos corpos, a nossa personalidade, o nosso ego não está ainda imbuído. Tudo pode acontecer quando nós não usamos a razão. Agora, quando nós começamos a usar a razão, quando a razão é a nossa prática, então aí a razão pode não ser tão perfeita. É melhor do que a paixão, é melhor do que os impulsos, mas nem sempre a razão resolve. Quando nós chegamos neste ponto de agir pela razão, aí chegou a hora de nós termos a nossa razão absorvida pela nossa intuição. Aqui já é outro grau. Então tudo isto vai se trabalhando no caminho. Então no caminho uma pessoa age por impulso, então nada é seguro ali realmente. Ali tudo pode acontecer.
Agora, ela vai agir pela razão, ela está num ótimo nível, está num bom nível, mas ela está ali na energia dela, no ritmo dela, na consciência conhecida dela, e isto já é outro grau de caminho. Claro que alguém que já seguia pela razão tem mais possibilidade de se manter no caminho do que quem ainda não usa a razão, do que quem ainda nunca usou a razão. Então, quem usa a razão, mas que ainda não está totalmente permeado pela vontade superior, tem menos possibilidade de abandonar o que está fazendo do que um que ainda não usa a razão. Então, aqui isto varia de caso para caso e de pessoa para pessoa. Agora, quando o indivíduo já está sob a luz da intuição, então sempre que esta intuição pode agir sobre ele, ele sabe muito mais do que pela razão o que é mais ou menos real e evolutivo naquele momento. Então veja, da paixão até a intuição, quanto temos que caminhar, quanto temos que nos trabalhar. Então dizer que uma pessoa foi embora, isto não tem nada de mais, é sinal que ela está se trabalhando. Ela está se trabalhando e não está ainda num ponto do trabalho que a possa manter numa certa continuidade da sua aspiração, uma certa continuidade da sua atitude, uma certa continuidade do seu propósito e daquilo que a pessoa assumiu. Agora, aspiração é algo que todos nós temos desde o começo. Mas esta aspiração é muito positivo que se tenha, porque se você tem aspiração, você está vivo. Se você tem aspiração, você quer caminhar, você quer evoluir, você quer se elevar, você quer servir. Então, esta aspiração é muito importante. Mas esta aspiração, quando existe, também tem que ser trabalhada. Porque enquanto nós estamos no nível da aspiração, se aquela aspiração não é correspondida, não sei o que acontece. Se aquela aspiração não é atendida, se não acontece algo conforme a aspiração do indivíduo, não se sabe. Dependendo do nível em que ele se encontra, seja na paixão, seja na razão, seja na intuição, esta aspiração pode declinar, ou esta aspiração pode se recolher. Aspiração é algo que também tem aí o seu curso, tem aí o seu desenvolvimento. E quando esta aspiração realmente é firme, quando esta aspiração realmente existe, aí o indivíduo começa a trabalhar um pouco mais a entrega. Porque com uma entrega perfeita, não há mais este assunto da aspiração. Porque com uma entrega perfeita, nós estamos naquilo que estamos e todo o resto desaparece. Ali existe uma entrega. Então, esta entrega faz com que a vontade dos nossos níveis superiores, da alma ou da mônada, se a mônada estivesse ocupando disto, então aí, se esta entrega é verdadeira, se esta entrega já é madura no indivíduo, então ele está mais seguro do que um indivíduo que tem aspiração. Está mais seguro. E quando esta entrega já é um fato bem real no indivíduo, quando esta entrega é a vida dele, quando a vida dele é uma entrega, então aí toda esta busca que ele fazia vai desvanecendo. E esta busca, esta aspiração por evoluir, ou esta ansiedade por evoluir, se ele não está ainda tão preparado, ele tem ansiedade. Se ele está mais preparado, ele já tem
esta aspiração. Mas isto tudo, com uma entrega perfeita, vai desaparecendo e o indivíduo deixa de se ocupar desta busca. Ele não precisa mais se ocupar desta busca, porque isto já vai acontecendo nele, as coisas já vão brotando da alma dele, já vão chegando à sua consciência, então ele não precisa mais se dar ao trabalho de buscar, e ele já pode empregar a energia que ele aplicava na busca no serviço. Então, esta sabedoria que vem substituir a busca, esta sabedoria traz uma possibilidade do indivíduo estar totalmente dedicado àquilo que não é ele mais. Então veja que há aí todo um trabalho a fazer quando se entra no caminho. E esse trabalho é intenso, este trabalho mexe com a alma do indivíduo. Porque a alma está lá no plano dela, tentando esta sabedoria, não é? A alma está lá no plano dela, contemplando esta energia da sabedoria, que para ela é luz, que para ela são muitas bênçãos, são muitos estados de alma, estados internos. Então a alma está lá cuidando disto. E isto não tem tempo marcado. Isto pode durar vidas, isto pode durar momentos dos nossos aqui. Isto não tem tempo marcado para estas coisas. Então, se uma pessoa fica no monastério 10 anos e sai, isto é perfeitamente natural. Isto quer dizer que este processo está em andamento. E no andamento deste processo, o indivíduo ainda não estava num ponto de segurança suficiente para ele fazer isto com continuidade, para ele fazer isto sem interrupção, ou para ele fazer isto sem uma mudança de ritmo, que pode ser benéfica para os corpos dele, que podiam não estar suportando certos ritmos com muita continuidade, podiam não estar suportando certas pressões da alma, da mônada, ou de certas circunstâncias kármicas, ou que a alma oferece para o indivíduo ir treinando, para o indivíduo ir desenvolvendo. Enfim, isto tudo entra num nível de muita simplicidade quando nós estamos transformando a nossa busca em sabedoria. Mas enquanto nós estamos buscando, que já é um estágio bem adiantado, a tendência nossa é a gente se envolver com estas coisas. Isto quer dizer que o indivíduo ainda está buscando, que o indivíduo ainda não é sábio. Porque se ele se envolve com isto, ou se ele acha que isto é uma coisa, se ele presta atenção, se ele sai do alinhamento dele por causa de uma coisa destas, isto demonstra que ele ainda está no nível da busca. Então, se ele está no nível da busca, para ele o ideal é que todo mundo busque como ele. E isto tudo é falta de sabedoria. Quer dizer, isto é sabedoria que deve estar a caminho do indivíduo. E é bom que estas coisas aconteçam, é bom que essas experiências sejam feitas, é bom que quem busca assista a todos esses processos no outro, porque quando acontecer com ele, ele já tem alguma experiência recolhida. Se ele observa sem criticar e sem querer interferir, mas se ele observa o processo de um outro, ele ali está recolhendo experiência. Ele ali está vendo como as coisas podem ser. E isto vai, talvez, ampliando a busca dele. Isto vai mudando a busca dele de qualidade. E, finalmente, quando esta busca se dissolve, se desvanece, e o indivíduo é aquelas coisas, então o trabalho dele, junto àqueles que estão neste caminho, é um trabalho muito mais efetivo. Porque se o indivíduo já está com todos esses movimentos, essa busca, tudo isso desvanecido, se ele já está, enfim, num determinado estado,
a própria existência dele dentro do corpo da humanidade já está ajudando todos os outros, já está ajudando todo o resto da humanidade. Não precisa que este indivíduo esteja visível, não precisa que ele esteja encarnado, não precisa que ele esteja no meio dos outros, não precisa que ele seja conhecido. Se ele já está neste estado de sabedoria, só a presença dele dentro do corpo da humanidade já está servindo a humanidade. Agora, se este indivíduo que já superou todas estas buscas, se este indivíduo está encarnado, se este indivíduo está junto a nós, se esse indivíduo está compartilhando conosco uma experiência diária, então, claro que aí nós seremos muito ajudados a nos acalmar das nossas paixões, a nos levarmos mais pela razão. E com a continuação da convivência com esta irradiação, então esse nosso processo de ir da paixão para a razão, da razão para a intuição, da aspiração para a entrega, isto é muito facilitado. Isto nós somos muito ajudados. E claro que nós podemos não ter consciência de que estamos diante de sabedoria. Podemos não ter consciência, porque a nossa consciência está toda voltada para a razão, ou está voltada para a aspiração, está voltada para a busca. Então, com a consciência voltada para esses movimentos, muitas vezes nós não nos damos conta que estamos diante da sabedoria. A sabedoria pode estar irradiando, a gente não percebe. Quantas coisas são cheias de sabedoria, né? Em todos os reinos da natureza há sabedoria. E essa sabedoria está aí, irradiando. Mas nós às vezes não percebemos. Não percebemos a sabedoria no reino mineral, não percebemos a sabedoria no reino vegetal, no reino animal, no reino humano. Levamos um tempo para perceber isto. Mas quando percebemos, as coisas vão mais rápido, porque isto nos atinge, isto chega, isto nos permeia e nos ajuda. Então o exercício para isto seria nós procurarmos amar esta sabedoria, mesmo sem conhecê-la, mesmo sem vê-la, mesmo sem detectar aonde ela está exatamente, mas nós amarmos isto. Nós reconhecermos que estamos em algum estágio no nosso caminho espiritual, estamos ali, aquela é a nossa realidade. Mas nós então estarmos naquela nossa realidade, porém amando a sabedoria, nos abrindo para a sabedoria. Mas isto para não ser teórico, para não ser uma coisa inútil, para não ser uma coisa só mental, para nós amarmos a sabedoria, precisa que a gente esteja usando a razão, usando a intuição, usando a aspiração, porém sempre visando uma coisa acima. Nunca ficar, por exemplo, apegado na nossa razão. Porque acima da razão tem outras coisas. Nunca ficar apegado à nossa intuição. Porque acima da intuição tem outras coisas. Nunca ficarmos apegados à nossa aspiração, à nossa forma de aspirar. Temos mesmo que ter aspiração, mas não nos apegarmos a isto. E dizem os seres que têm uma entrega perfeita que nós não devemos nos preocupar nem com a nossa entrega. Isto quer dizer que a entrega já é madura. E mesmo esta entrega, você vai entregando. Porque aí esta é a forma, este é o exercício, este é o caminho da sabedoria ir se tornando perceptível para nós, ir se tornando visível. E essa sabedoria é tão amorosa, esta sabedoria é tão pura, que ela vai chegando e nós não percebemos. E a uma certa altura,
para você poder ter uma experiência, pode te ser mandado um momento de sabedoria, para que você veja, nem que seja por um momento, o que é agir com sabedoria. Mas depois você logo volta para o seu estado normal, para o seu estado natural, ou para o seu estado de aspiração, ou para o seu estado de entrega. Você volta para lá. Mas depois de ter tido aquele momento de sabedoria, isso já vai mudando a qualidade daquele teu estado. E claro que a nossa ação, mesmo no estado de entrega, no estado de busca, no estado de aspiração, no estado de razão, aí a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa atitude já é diferente, porque fomos tocados por esta sabedoria que amamos. Mas amar a sabedoria não é ficar dizendo sabedoria eu te amo. Não, amar a sabedoria é realmente não acreditar nem na tua entrega, nem na tua aspiração, nem na tua intuição. Você usar tudo isto com muita gratidão, mas saber que tem mais. E estar ali amando esta sabedoria. Mas isto tem que ser vivido e não só estimulado mentalmente.